Olá, senhores. Mais uma vez, cá estamos nós, mais um dia de gravação no Esboço de Sanidade. Esta conversa foi gravada dia 1º de junho de 2024 e o intuito dela é que seja um relato sincero da realidade dos acontecimentos no Rio Grande envolvendo as enchentes. E para isso, nós trouxemos um grande amigo nosso do Rio Grande que está passando por tudo isso e que vai dar o seu relato, a sua visão sobre a experiência aterrorizante dos gaúchos nesse momento. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Senhor sulista, mais uma vez o senhor aqui, cara, depois de 2 anos, cara. A última vez que o senhor esteve aqui, o Brasil era governado pelo grande mito, cara, o grande salvador do Ocidente, primeiro presidente conservador. Cara. Admito que eu tenho saudade de fazer sinal de arma, cara. Foda. Os tempos mudaram. Inclusive... Mas aí, cara, tudo bem, cara. Não tem problema, não. Eu fico feliz de ver a progressão da picanha e cerveja pra taxação de $50 no cu do pobre. E aí, eu acho que é até importante a gente dar a data de hoje, né? Hoje é dia 1º de junho de 2024 e só desgraças têm acontecido. Inclusive, foi interessante tu comentar sobre isso, Cassi, sobre a taxação, que isso me fez lembrar de um comentário que não tem muito a ver com a taxação, mas tem a ver com teoria da conspiração, né? Vocês já ouviram falar muito sobre os artistas hollywoodianos, né, que acabam, digamos assim, se corrompendo e se tornando figuras mais politicamente corretas de uma hora para outra. Aí dizem que é porque eles têm podres e pessoas começam a chantageá-los a fazer algumas coisas, e se eles não fizerem, eles vão revelar esses podres que geralmente envolvem coisas do tipo que o filho do Biden faz nos bastidores, sim. Sabe? E, aparentemente, no Brasil esse tipo de coisa acontece. Tem muito jornalista aí que era anti-PT e hoje em dia mudou drasticamente de posição e aparentemente é pelo mesmo motivo, envolvendo aí relações com pessoas do mesmo sexo e pessoas com idade inapropriada, sabe? E gente se jogando da sacada também, né? Dizem que o Arruinaldo... Meu amigo do céu. Cara, é a única explicação plausível, assim. Aquela história lá da neurose. Vocês lembram daquele doutor, acho que era Alfredo Miller? Porra, de novo tá foda. O amigo do Olavo. Eu acho que sim, cara. Sim. Ele fala bastante, né? Ele foi o cara que deu a melhor definição disso. Ele fala que o sujeito, assim, em estado de neurose, é o sujeito que contou uma mentira pra si mesmo e esqueceu, né? Talvez esse seja o caso do Felipe Neto, por exemplo. Ele acredita realmente naquilo, sabe? Isso me faz questionar se neurose tem cura, né, cara? Eu não sei, isso é só um exorcismo, cara. Não, pode ser. Eu acho que esse é o caso de metade dos brasileiros, né? Faz sentido, cara. Faz sentido. Mas pra mim, depois que eu li isso, eu falei, cara, porra, agora faz total sentido. O cara mentiu pra ele mesmo e esqueceu. Agora fodeu. Ele vai ficar assim nesse looping eterno. Agora, o caso do cidadão aí, o Arruinaldo, eu acho que não é neurose, não. Eu acho que é chantagem mesmo. Mas aí são só suposições tiradas do bumbum. Não, assim, não posso dizer nem que é tanta suposição assim, porque foi uma jornalista que soltou isso daí no Twitter. Sim. Aquela, acho que Schmidt, o sobrenome dela. Salvo engano, ela era jornalista da Globo. Uhum. Aí um belo dia ela acordou pra vida, tentou fazer alguma coisa, podaram a mulher e ela pulou fora. Mas vamos lá. Salvo engano, a última vez que a gente conversou com o senhor sulista, pouco tempo depois aconteceu uma enchente lá na cidade que ele morava. Tem problema a gente falar a cidade, senhor sulista? Eu morava em Arroial do Meio. O nome oficial é Arroio do Meio, né? Mas você pode chamar como quiser. Vou chamar de Arraial. Chamar de Arraial do Meio. É melhor. Arrozal do Meio. Mas o histórico é 2024, né? Essa última. 2023 teve 2. Uma em setembro e outra em novembro. Antes disso, teve em 2020. E antes disso, em 2012. Então, ou 2011. Mas, enfim, você percebe que nos últimos 4 anos teve 4 grandes enchentes nessa região. E
elas cada vez maiores, né? Tipo, elas foram progredindo em tamanho e em estragos. E ninguém falava sobre isso. Na época foi noticiado, deve ter sido, mas muito pouco, né? Aquela primeira. Então, Até tu comentou que tu perdeu tudo em casa, não foi isso? Isso ano passado, né? Em 2023. Cara, até que ela teve alguma cobertura nela, mas eu acho que o pessoal não tinha, a nível nacional, ninguém entendeu muito bem o que tinha acontecido. Porque já naquela época muitas pessoas perderam casas, perderam tudo. Cara, é realmente muito triste. Teve gente que, assim, o cara tava segurando a esposa e a esposa tava com o filho no Nossa, colo. sim. E Sim. a correnteza, tipo, simplesmente levou. E aí Uhum. o cara, na semana seguinte, tipo, se mata. Entende? Aconteceu coisas desse nível, né? Então, Isso no ano o passado pessoal. já. Isso no ano passado. Pô, o pessoal sendo resgatado de helicóptero, arrebentando a corda e tanto o socorrista quanto a pessoa, né, morrendo. Eu não sei o cacique, mas pra mim não chegou essas coisas aí. Tudo bem que eu não Não, assisto TV, nem, mas assim, a pra mim cena, não a cena chegou. a cena do helicóptero eu lembro, mas esses detalhes, essas minúcias não, cara. Não. Cara, tem muita coisa triste. Especialmente, cara, tem muita coisa envolvendo crianças e famílias. E idosos, né? Porque geralmente as famílias que têm crianças pequenas e idosos, elas têm uma certa limitação. Porque elas Pra poder tem fugir, mais né? alguém que depende delas, né, para fugir, para subir em algum lugar. Por exemplo, a minha esposa estava grávida, e nosso filho estava com 9 meses na época, e a gente teve que pular o muro do vizinho, que era tipo alto e a gente só conseguiu porque a esposa dele alcançou uma escada. Senão a gente ia ser mais um número na estatística. Se fosse só eu, por exemplo, cara, beleza, um muro, você pula. Mas aí você olha para o lado e vê sua esposa, seus filhos. A primeira coisa que você pensa é: como é que eu vou tirar eles daqui? Então, assim como eu fiquei nessa situação, muitas outras pessoas ficaram nessa situação e talvez a sorte delas não foi a mesma. Uhum. E dessa vez teve realmente mais visualização porque foi proporcionalmente muito maior. Foi tipo toda a região central do estado. E qual foi a justificativa que os caras deram pra isso no ano passado? Cara, chuvas. Realmente choveu bastante, mas assim, foi 2 dias de muita chuva. Uhum. E na época já começou a se. Algumas pessoas de guetos intelectuais, elas começaram a levar. Cara, inclusive a senhora Os que, guetos. que alugava a casa onde eu morava, ela falou para mim: Você sabe, eu acho que isso aí tudo é coisa do governo, isso aí tem a ver com aquele ARP. Mas aí ela. Rapaz, Só que assim, ela conversando com ela, eu descobri ali que ela segue umas pessoas meio piradas da cabeça na internet, né? Então, na época, eu não dei os muita bola. desigrejados, são os desigrejados aqui. O pessoal que fala que é Você a sabe de igreja quem? católica criada por Constantino. Essa Ou que galera. você não deve, você deve descartar As as religiões cartas de São são feitas para Paulo. manipular o povo. Manipular o povo é foda, é foda. É, você tem que descartar as cartas de São É isso que Paulo, foda o enfim, esse tipo sistema, de pô. coisa. Por isso que os caras ficam fazendo piada com a gente, pô, por causa dessa galera aí, pô. Só não ajuda. E aí, cara, ela falou isso pra mim e tipo, sei lá, né, cara, choveu pra caramba. Cara, choveu mais ou menos 40 centímetros por metro cúbico em um dia. Tipo, era muita água. Eu acabei não, tipo, dando muita bola porque, sei lá, eu tinha outras coisas mais importantes pra fazer, como recomeçar minha vida, né? Mas nessa última, eu tava de espectador. E eu já sabia, tipo, toda a É angústia que só é para você explicar estar pro no meio pessoal, de enchente. você se mudou de Arroial, né? Você não, Sim. você foi para qual cidade? Eu me mudei para Santa Cruz do Sul. Também foi um pouco afetada, mas eu me mudei para um lugar bem alto, cara. Uhum. Mais Tu já se próximo possível preparou, do né? céu. Já se preparou para o segundo impacto, né, cara? Eu fui para o lugar mais perto assim, do céu que tem aqui. E aí, se der tudo certo, eu já encolhe, já encurta o caminho, né? Mas, pô, que nem, não sei nesse do ano passado, né? Na enchente do ano passado, mas na desse ano, pô,
usar o argumento de foram as chuvas, assim, mas que chuva é essa que faz uma casa submergir? Cara, eu tenho A desse ano já tem outra teoria, né? Eu lembro até que ano passado, nas conversas que a gente teve, tu falou também sobre questões da abertura de barragens, né? Sim, de barragem. Então, cara, isso daí é sempre uma coisa que é muito complicada. Porque na época, tinha gente que morava nas cidades onde tem as barragens e falava, nossa, abriram as barragens. Então, tipo, vai descer mais água aí para baixo. E aí você vê pessoas que não eram daquelas cidades falando, não, isso é mentira. Tipo, já saiu notícias desmentindo isso. Não foi aberta nenhuma barragem porque elas sequer têm comportas. Entendi. Então, tipo, algumas pessoas não, mas elas têm comportas. Outras não têm. E aí você fica naquela dúvida, tá? Elas têm comportas, elas não têm. E tipo, se elas não têm comportas tradicionais, elas têm algum tipo de sistema de vazão de água? Porque é muito estranho você imaginar uma barragem que não tem nenhum sistema de vazão de água. Estranho. Porque, sei lá, pode Mas estamos no Brasil, né? Estamos no Brasil. Também tem esse fator, né? E, bom, são várias barragens, né? Então, na época era o mais comentado. É um assunto que dessa vez não veio tão à tona, porque várias barragens elas começaram a realmente ceder. E algumas cederam parcialmente, mas acabaram não... Cara, se elas tivessem cedido, provavelmente a água ia subir de 6 a 10 metros a mais do que subiu dessa vez, e o dano ia ser muito maior. Muito maior. Então, só chuva realmente é complicado você pensar que seja, porque... Tem que chover muito para chegar nesse nível, cara. Tem que chover muito e por muito tempo. Por muito tempo. E em setembro choveu mais do que dessa vez, em maio. E agora em maio foi maior. Você pode levantar teorias a respeito disso. Quer dizer, tipo, quando as chuvas estavam no índice muito maior, você não teve o mesmo nível de inundação e atualmente, com um nível de chuva menor, um índice pluviométrico menor, casas submergiram. A teoria que eu levantei era sobre os próprios... onde os rios estavam passando. Então, se você ia perto do rio Taquari, por exemplo, que é o principal rio ali onde houve as enchentes, cara, ele começou a desbarrancar e tinha muito... Ele foi levando muito lixo e ele foi alterando todo aquele solo, né, por onde a água passa. E quando eu vi aquilo, eu tomei a decisão, cara, eu vou sair aqui dessa região, porque a próxima enchente vai ser maior. Mas assim, eu pensei aquilo sem realmente acreditar 100% nisso. Mas, sei lá, eu analisei e vi que estava tudo diferente. Pensei, cara, isso aqui... Porque você olha para o barranco do rio, geralmente ele é quase que vertical. E ele estava uns 45 graus mais para horizontal depois daquela enchente. Isso significa que se a água vir, ela vai escorrer para fora do rio com menos volume de água. Então, inundaria muito mais facilmente. Mas essa é uma teoria que eu fiz e que pode ser que seja isso. Uhum. Mas, cara, sei lá. Foi muita água. Em outros momentos já choveu muito mais. Inclusive, quando eu morava lá, teve um mês, cara, que choveu o mês inteiro. Assim, eu pensei que eu ia virar um sapo. Cara, eu pensei que eu ia virar um sapo. E nas cidades onde tinha as cabeceiras, estava chovendo muito. E aí, quando isso acontece, o pessoal ficava ligado, né? Pô, será que não vai ter enchente? Porque enchente é uma coisa meio que histórica lá, sabe? Sempre acontece quando chove muito. E, cara, aquela vez não aconteceu nada. E aí, tipo, 3, 4 meses depois, em setembro, tipo, deu 3 dias de muita chuva e aconteceu tudo isso. Então, é complicado, cara, você achar que é só a chuva, que não tem alguma coisa a mais envolvida com, sei lá, barragens, ou sei lá. Senhor Solista, outra coisa interessante, né? No ano passado, eles divulgaram dados aí de número de mortos? Ou tu não chegou a ver nada nesse sentido? Cara, tinha dado menos de 50, se eu não me engano. E foi muito menor do que o desse ano, né?
e pelo que eu vi, assim, os dados oficiais esse ano está num site oficial, né? Quem quiser procurar depois, ó, estado.rs.gov.br, 171 mortos. E o estado... 171 mortos. E o estado como um todo tem quase 12 milhões de habitantes. Qual a chance desse número ser verídico? Cara... Tu acha que são só isso mesmo? Eles têm o número de desaparecidos? Eu posso dar uma olhada aqui. Só que eu acho difícil eles terem esse número agora, hein? Cara, porra, sei lá. Naqueles primeiros dias, a minha sogra ainda mora em Arroio do Meio. Ela não tinha mais como sair de lá, porque todas as saídas da cidade tinham sido ou bloqueadas por risco de desabamento de pontes, como veio a acontecer, ou porque as estradas já estavam submersas. 44 pessoas desaparecidas. Tu bota fé? Não. Cara, que número cabalístico, né? É verdade. Se fosse 33, cara. Porra. Só o número de mortos já mostra que o negócio é falsidade. 171. Já mostra que o negócio tá errado. Os caras gostam de brincar com o número, né, velho? Sacanagem. Naquela primeira semana, a gente ficou ouvindo muito as rádios. As 3 principais rádios ali da região, elas fizeram muita cobertura. E, cara, eu lembro que teve uma manhã que eu vi o prefeito da cidade de Cruzeiro do Sul, que foi uma das mais impactadas. Aí ele conseguiu sinal telefônico, ligou para a rádio e estava pedindo ajuda, se possível, para mandar helicópteros, barcos, o que pudesse, porque tinha uma região daquela cidade que tinha mais de 100 pessoas e que elas não estavam conseguindo sair de lá e que ninguém estava conseguindo chegar lá para ajudar elas. Cara, foi uma região que a água subiu bastante, é mais pro interior e é uma região baixa. Eu lembro que tinha muita gente falando assim, cara, eu fui de barco lá, peguei umas pessoas, e aí quando eu voltava, tipo, elas já não estavam mais lá porque a casa que elas estavam em cima não estava mais lá. E aí você não sabe, tipo, o que aconteceu, se elas foram pegas antes, se elas, sei lá, se a casa desmoronou, se a casa simplesmente foi levada pela correnteza, porque teve casos que a casa, cara, teve um pessoal que teve muita sorte, teve um pessoal que ficou em cima da casa, saiu de Cruzeiro do Sul e eles foram resgatados em Bom Retiro do Sul, em cima da casa deles. Tipo, todos eles bem, assim. Então, você vê que é um golpe de sorte, né? Nem todo mundo tem isso. Uhum. Você olhar o cenário de guerra, os estragos, e você contabilizar 171 mortes, cara, se realmente foi, cara, é pouco, tá? Pelo estrago. É uma intervenção divina, né? É uma intervenção divina, porque pelo que eu vejo, você que tá aí pode falar muito melhor, mas pelo que eu vejo dos vídeos, o negócio é apocalíptico mesmo, né? Cara, eu nunca tinha visto isso, assim, um nível de água que faz uma casa ficar submersa, cara. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pra mim era coisa de filme até então. Sei lá, algo que você imagina muito longe, acontecendo lá em Miami, né? Porque lá também tem o Japão, né? O tsunami da vida, né? Mas aí tu já é um negócio de outra escala, né? É um tsunami, tu não pensa que rompeu uma barragem porque aí já é coisa de terceiro mundo, né? Aí já é... Mas outra questão, Sulice, que eu queria comentar contigo, até das conversas que a gente teve nos bastidores, fala um pouco sobre Canoas, que tu contou umas coisas para mim que eram desconhecidas sobre o Sul. Não sabia que vocês tinham o Rio de Janeiro aí. Cara, Canoas é o seguinte, é uma cidade grande, é relativamente grande, é próximo a Porto Alegre, e, cara, é aquela cidade, assim, você tem que ter um pouco de coragem para ir morar lá, digamos assim, sabe? A não ser que você tenha um trabalho, sei lá. Que é só para contextualizar para o pessoal. Eu tô falando isso porque eu mandei uns vídeos pro Solício, aí ele me falou, pô, velho, isso é em Canoas, lá o povo é bárbaro mesmo. Nego roubando no meio da desgraça toda lá. O pessoal fazendo sexo, velho. Nego fazendo sexo é abrigo, maluco. Puta que pariu, mano. Cara, e esse tipo de coisa você pode ter acontecido em outros lugares. Mas, assim, casos isolados, né? E lá, cara, era muito comum o pessoal, tipo, nas casas roubar, né? O pessoal que realmente saía de casa preocupado com a vida,
eles sabiam que provavelmente iam ser roubados. E os que não saíam, eles não queriam ser roubados. Então, realmente tinha muito disso. Inclusive, tem um vídeo muito engraçado do Bonner lá no jet ski, daí ele tá entrevistando, acho que é uma senhora. Daí ela fala, não, eu não vou sair não, porque se eu sair, vão me roubar aqui, vão roubar a casa, vão entrar. E você vê vários relatos, né, do pessoal de jet ski, eu tava passando por um barco, os caras me mostraram a arma e me apontaram uma direção, que não era para mim ir naquela direção, porque provavelmente iam atirar em mim. Ali é uma região assim, cara, é meio tensa, né? Especialmente ali naquela região do Matias Velho. Ali é o Rio de Janeiro do Rio Grande do Sul. Pelo que estão noticiando, pelo menos, né, os municípios aí que estão sendo mais atingidos é Eldorado do Sul, Canoas, São Leopoldo e São Sebastião do Caí. É isso mesmo? É mais ou menos isso? É que depende, né? O que eles querem dizer com as cidades que estão sofrendo mais? Porque Parece que são cidades que praticamente metade da cidade foi destruída, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, nessas regiões, a água ela só sobe, não tem correnteza. É tipo, aonde a água chega por último mesmo. Então ela sobe, e como a vazão da Lagoa dos Patos para o oceano e para uma outra lagoa que tem bem no sul do estado, é muito pequena a vazão, então tipo, a água desce muito devagar nesses lugares. Então acontece que as pessoas têm que sair de casa e ir para abrigo e ficar muito tempo fora de casa, e aí elas vão ter que passar por todo aquele processo de limpar a casa e comprar móveis de novo, etc. Os mercados a mesma coisa, né? Ah, beleza, limpei minha casa, agora eu vou ir na loja comprar um sofá. Opa, peraí. A loja que vende sofá também foi atingida. E as estradas que chegam até a cidade também são bloqueadas. A cidade não acaba não sendo abastecida, né? Porém, eu acho que é realmente a região mais afetada foi a região do Vale do Taquari, porque ele teve, cara, casas destruídas. A água não apenas subiu, ela, tipo, foi levando tudo, foi destruindo. Então, tem regiões ali que o pessoal tinha plantação que não sobrou mais nada. O pessoal foi na plantação e descobriu que existe uma camada de 1 metro de tijolo, lixo e, cara, árvore de Natal, até piscina, assim, no meio de uma plantação de cana. E é muito mais difícil você limpar um lugar assim do que uma rua, por exemplo, que a água subiu, desceu e daí ficou aquela lama. Aquilo ali você limpa tranquilamente, né? Ou é muito mais fácil você limpar a sua casa que ficou debaixo d'água. Não é tão fácil, né? Eu digo por experiência própria, mas é mais fácil você limpar ela do que você voltar para o lugar onde a tua casa estava e descobrir que ela não está lá, porque a correnteza levou. Então, e chegou nesse nível a coisa, né? Então, assim, hoje, essas regiões maiores como Eldorado, Canoas, cidades que ficaram boa parte delas embaixo d'água, tem muita gente em abrigos. Mas assim que a água abaixa, elas vão voltando para casa. E as pessoas ali no Vale do Taquari, eles não têm casa para voltar. Entende? Então, a situação ali é um pouco mais crítica por causa disso. E dado a sua experiência do ano passado, quanto tempo tu acha que vai levar para reconstruir as coisas? Cara, isso depende. Em setembro teve aquela grande, e depois em novembro teve outra, só que a outra foi mais de boa. E a última vez que eu fui em Arroio do Meio foi no comecinho de... Foi na metade de abril, na verdade. E, cara, tu percebia que a cidade ainda não estava 100%. Então ali já haviam se passado 8 meses. Então, cara, hoje, em que a situação foi muito pior, talvez vai mais de 1 ano para a cidade assim conseguir voltar a ser o que era. O problema é que agora não tem pontes, não tem. As estradas estão bem ruins, tá tendo bastante acidente.
Se chove, tem deslizamento de terra. Então a situação tá crítica nesse ponto. Basicamente, estamos fodidos, né? Muita gente perdeu o comércio, né? Vi uns vídeos de comerciante, cara. Tinha uma galera com oficina pequena de eletrodoméstico, perdeu tudo. Eu tinha uma oficina mecânica perto da minha casa. Nossa, o cara tinha O cara trabalhou com oficina a vida inteira. E ele tinha uns carros, assim, de coleção, que ele foi adquirindo ao longo da vida dele. Valeu uma fortuna, provavelmente, né? Cara, não sei se fortuna, assim, mas eram carros, assim, tipo, umas lasanhas, tipo V6, Carro antigo, 70, 80, e que, cara, ele... Dá pra tirar uma grana com esses carros, cara. E, cara, no mesmo dia que a água baixou, que eu fui na minha casa, depois eu passei na frente da oficina e eu olhei, cara, os carros lá, tipo, todos sujos, tinham ficado submersos. Nossa, cara, prejuízo de manutenção que vai ser, cara. E depois... E se não virar sucata, né? Mas depois, no início do ano, eu passei ele de novo. E ele, tipo, ele tava trabalhando os carros, né? Pra deixar os carros 0 bala de novo. E aí eu fiquei me perguntando, cara, pô, será que... Porque ele continuou com a oficina ali. Mas fiquei me perguntando, pô, será que ele conseguiu tirar os carros de lá, cara? Porque, né? E não só os carros, né? Tem as outras coisas de uma oficina. as ferramentas, né? Que não são ferramenta baratas. Exato. Fora carro de cliente. Nossa, Que é o pior ainda. E a gente sabe como que é seguro no Brasil, né? A chance do seguro não cobrir essas coisas os caras fazem uma manobra jurídica e bota no cu do proprietário e foda-se. Cara. Eu conversei com um agenciador de seguros logo depois daquela enchente de setembro, né? Falei com ele em outubro. Ele falou, meu, que eles estavam assim maluco, porque mais de metade dos carros que acionaram o seguro, eles previam tipo enchentes. Então as seguradoras elas estavam malucas, porque eles iam ter que dar tipo o valor integral, né? Ia ter que dar a FIP dos carros. Uhum. E a outra metade, tipo, eles talvez iam ter que dar pelo menos parcial ou nada, mas mesmo assim, imagina. Cara, muito caro. Mas seguradora tem dinheiro, os caras enchem o cu de dinheiro, né? Dinheiro os caras têm, né? Não vai falir, não. Já estão cobrando tudo de novo, né? Já pagaram e já estão tendo ressarcimento. Já. Cara. Quando eles pagam o valor do carro. O cara vai lá e compra um carro e vai fazer seguro com eles de novo. Exato. Em alguns anos vai estar pagando outro carro o valor de seguro. Então... Você vê, o aumento da criminalidade é bom para seguradoras, né? Tu já imaginou um país pacífico? As seguradoras iam à falência, pô. Cara. Um monte de gente não ia querer ter seguro, pô. Ninguém me rouba nessa porra. Segura o celular, né, cara? Segura o celular, segura iPhone, velho, cara. Aqui em São Paulo tem nego que tem seguro para celular. Velho. O negócio tá feio. Mas outra questão aqui, a gente pode entrar, que aí já é o momento mais importante, que a gente começa a colocar o chapéu de alumínio, de conversas que a gente tinha nos bastidores aqui. Como eu falei no início da nossa conversa, né, eu falei disse uma coisa que foi mal interpretada lá no canal do Hernani. Falei uma frase que, na minha visão, foi bem colocada, mas as pessoas fazem ginástica mental. As pessoas estavam a dizer que eu disse que o que aconteceu no Sul foi castigo divino, né? Eu não disse isso, mas se tivesse dito, não seria uma heresia nem nada do gênero. Até porque teve santos que pensavam que a peste negra era um castigo divino, não é isso? Se pensar que algo é um castigo divino, não é uma heresia em si. Dependendo da circunstância, pode ser mesmo. Ainda mais nesses eventos assim. Uma coisa que eu tenho certeza desse assunto é que qualquer desgraça que abata o brasileiro é merecida. Cara, é verdade. Que a gente faz por onde, né? Claro que as mortes das pessoas, ninguém tá falando aqui que bom que as pessoas morreram, estão pagando, né? No meio do processo morre um monte de gente que, assim, não tem muito a ver com o problema, né?
Mas é aquilo. Se você for pensar em Sodoma e Gomorra, tinha um monte de criança, velhinho lá, não tinha? Não tinha gente que não tinha nada a ver. Mas no entanto, Deus disse, só quem presta é Noé. E o resto vai embora, vai pro saco. Então, no meio dessa discussão toda aí eu fiz esse pequeno comentário, as pessoas já vincularam essa ideia, porque não por causa do meu comentário em si, mas porque outras pessoas já tinham falado isso, né? Não sei se o Cacique chegou a ver. Outras pessoas já tinham falado que foi... Teve até acho que foi uma mulher protestante do Sul que falou que foi macumba, né? Tu chegou a ver isso, Listo? Vi, sim. Que a galera fez macumba pro Rio Grande. E foi aqui. Essa mina foi processada, pô. Quase sei. Caralho. Inclusive, esse é outro assunto, né? Antes de ir pro chapéu de alumínio, ô Sulice, aquela nossa conversa que a gente teve sobre como que assim tem uma concentração de terreiro gigante aí no Rio Grande? Que conversa é essa, velho? Cara. Assim, na região metropolitana de Porto Alegre, tem muito, cara. Tem mais do que no estado inteiro da Bahia. E nas regiões mais afastadas, você vê um crescimento muito grande. Um exemplo prático e concreto é a cidade onde eu cresci e que foi, cara, era uma cidade assim, é uma cidade pouco religiosa, ela tem um histórico, inclusive, de ter expulsado um padre de lá. Porra! E aí tem toda uma história, né, que o padre foi expulso, aí o padre amaldiçoou a cidade, disse que a cidade nunca mais ia prosperar. Eu acredito nessa história porque realmente a cidade nunca prosperou. Caraca, bicho! Mas assim, no último ano do ensino médio, eu lembro que, cara, eu devo conhecer uns 20 guris, assim, e gurias que cagavam e andavam pra religião. E hoje eles estão, tipo, na alta hierarquia do Logum dessa cidade. Então, Meu Deus, cara. Caraca, bicho. É bizarro. E daí, tipo, você vê pessoas que nunca se interessaram realmente por religião, sei lá, fizeram uma catequese porque a avó encheu o saco. A avó insistiu, né? A família dos insistiu. pais, e aí, tipo, tá, beleza, vamos lá colocar. E, cara, é muito grande lá. Você, tipo, se você vai olhar o perfil das pessoas que moram lá, muita gente vai. E é engraçado, porque a igreja lá, ela é pequena. E vai pouca gente nas missas. Então, quando eventualmente nós vamos lá, e vamos na missa domingo ou sábado de noite, cara, você vê a igreja assim, quase cheia. Só que esse quase cheia é o quê? 100 pessoas. Numa cidade que tem 21 mil. E se você passa numa esquina, você vê trabalho. Se você passa na outra esquina, você vê o quê? Trabalho. Cara. Inclusive, isso foi discussão até no nosso grupo, né? Parece que o Candomblé e a Umbanda têm crescido muito nos últimos anos, né? Entre os jovens. Uma coisa engraçada é que... Eles estão cooptando a galera mesmo, né? Sim. Assim como os Mormons, mas isso aí já é outra história. Mormon tá cooptando a turma com mulher bonita em vídeo de propaganda, cara. E gringa, né? Eu percebi que tem muita gringa, pô. Exatamente. Com aquele sotaque de filha da puta. Português exato. de índio desgraçado, velho. E aí, cara, do nada, tipo... Então, maluco com todo respeito à sua tribo aí, viu, Cacique? Com todo respeito. Eu falo português melhor que eles, né, cara? Aqui com a Hilux não faz, né? Foda. Agradecendo aos dólares que o canal tá me proporcionando aí. Aí o que acontece? Tem rivalidade, né? Entre a turma da Umbanda e do Candomblé, né? Um cara que era um bandista, assim, que perguntaram qual era a dos colares, né? Dos colares e dos anéis que ele utilizava. Fazia nem ideia de que ele era um bandista. Aí ele virou assim e respondeu com uma convicção do caralho. Existe a polícia e existe o ladrão. A gente é a polícia que persegue o ladrão. Nós da Umbanda
evitamos macumba. Nós só fazemos magia do bem. Eu falei, caralho, tá bom então, né? Porra, então tá bom. Poeta. Não, na concepção do cara, o cara é praticamente um feiticeiro de jiu-jitsu, mano. Ele combate maldições, cara. Usando maldições também, mas tudo bem. Fato, isso tem crescido entre os jovens, né? E eu imagino que deva ter sido saído do sul, cara. Aquele meme do o Codó está vacante, né, cara? Porque o que acontece? Quando essa religião estava na mão dos nossos avós e nossos pais, né? Tipo, querendo ou não, os caras. Não, dos meus, não, dos seus. Não, eu falo de maneira generalizada. No sentido de que, quando estava na mão dos mais velhos, eles tinham a tendência de ouvir o pai de santo deles, né? O guia espiritual deles, né? De obedecer. Aí caiu na mão da loirinha rebelde, ela quer mudar a porra toda, entendeu? Aí o que acontece? Com a concentração de jovens no meio dessas religiões aí, os caras estão tentando mudar, né? Estão tentando modernizar a própria Umbanda e o Candomblé também, cara. É engraçado isso daí, cara. O jovem destrói até o que é mal. É engraçado, ele piora até o que é ruim. Esses dias eu perguntei para um brother no meu trabalho, ele falou assim, pô, tu é católico, velho? Tá com terço aí? Não, pô, isso aqui eu ganhei lá no terreiro. Lá no terreiro. Nem sei o que é isso. Eu nem sei o que é isso. Eu ganhei, o cara falou pra eu usar, eu tô usando. Caralho. Isso é muito forte. Já tá nesse nível. Há uns 2 anos atrás, teve bastante casos aqui, onde eu moro agora, do pessoal invadindo a igreja, tipo, sabe, vestido de branco, fazendo umas danças meio louca. Uhum. E o padre, na época, ficou puto, né? Expulsou o pessoal e ficou bravo, né? Ele falou que o bispo tinha que fazer um rito lá de exorcismo na igreja e tal, de purificação, porque houve uma blasfêmia ali, né? Uhum. Aqui em São Paulo teve um caso recentemente numa igreja no centro que o pessoal foi vestido a caráter, né, na missa e queria comungar. O padre se negou, a mulher ficou revoltada, gravou vídeo. Cara, isso aí é muito forte. E sabe, agora eu não sei como tá, porque as coisas estão ficando cada vez mais descaradas e ecumênicas. Mas, há um tempo atrás, o pessoal era muito cuidadoso, apesar dos pesares, né, o pessoal era muito cuidadoso em... O pessoal tinha que comungar na hora que recebia o corpo de Cristo. Não, tipo, na frente do padre ou na frente do ministro. Exato. Porque tinha muito caso onde o pessoal, tipo, só se virava e saía. E saía da igreja. E aí você não sabia o que estava acontecendo. Pode ser que sejam N motivos, né? Mas o pessoal que já foi envolvido com questão de macumba e tal, fala que eles fazem, tipo, é como se fosse uma missão lá que eles têm, eles vão na missa, pegam uma hóstia e que eles têm que levar pro terreiro. Tipo missa negra da vida, né? Vai profanado. Só que a versão abrasileirada, né? Sempre piorado, né? Aí, John, tu entrou no... Isso aí é o pior, cara. É de mau gosto, cara. É tipo o comunismo latino, né, velho? É tipo o comunismo latino, um negócio pobre. Não tem... É um monte de baitola, dedo no cu, gritaria. Não tem um fuzilamento. Cara, é um negócio que, assim, é muito mau gosto, cara. Os personagens que eles têm, né, que eles cultuam, cara, é bizarro, velho. Cada vez eu entendo mais o professor Olavo, véio, que ele falava assim, não, cara, o que você vê no Brasil não tem em outro lugar no mundo. Isso não existe, cara. O brasileiro é um povo peculiar. Essa terra tem alguma coisa diferente, véio. Tem alguma coisa diferente nesse lugar. Aí, voltando para aquela história lá, o Brasil merece as desgraças que o acontecem, né? Esses dias teve uma discussão em uma das nossas páginas lá no Instagram, né? O pessoal não sabia, eu usei o perfil para xingar o Bolsonaro lá, aí veio um defensor do Bolsonaro, né? Que eu falei assim, o que o Bolsonaro fez para evitar que o aborto fosse feito em hospitais pelo SUS?
O cara falando que não existe clínica de aborto no Brasil. Não existe clínica de aborto. Existem clínicas que fazem parte do SUS, que tem convênio com o SUS, que fazem o aborto nessas clínicas. Então, se você chama essa clínica de... Não importa do que você a chama. Para mim, uma clínica que faz aborto é uma clínica abortista. Você pode chamar de outra coisa. Ah, mas lá eles tratam furúnculo no cu. Beleza, mas faz aborto. É clínica abortista do mesmo jeito. Vocês têm noção disso? É que tem muito brasileiro que não sabe que existe aborto legal no Brasil, porra. Sabe como que funciona o processo de aborto legal no Brasil? Um médico tem que dar um laudo para a mulher. Eles falam que é só quando a mulher sofre algum tipo de abuso, né? Só que aquilo, o SUS, ele ganha por procedimento. O médico ganha por procedimento. Vocês acham que algum médico vai contestar a palavra de uma mulher? Se a mulher chegar lá falando assim, você não vai tocar em mim porque isso é um abuso... Você não vai colocar suas mãos machistas em mim, senão vou te processar. Eu quero abortar e você não pode fazer nada em relação a isso. Meu corpo, minhas regras. Vocês acham que o médico vai enfrentar a palavra da mulher ali, entrar em processo e os caralho, a troco de nada, ou ele vai dar o laudo pra ela e foda-se? Todo mundo sai ganhando se ele dá o laudo pra ela. Vocês conhecem a história de alguma feminista que foi fazer escândalo na internet porque ela queria abortar o filho dela? Mas ela não conseguiu. Não existe isso. Difícil, não existe, porra. É bem difícil. Pode haver algum médico que se negou e se fodeu. Deve ter perdido o emprego. Ou seja, tem clínica que existe aborto legal no Brasil e as mulheres fazem. Ou seja, o aborto, até certo ponto, ele é legalizado no Brasil. Aí você vê, um povo que faz esse tipo de coisa. É aborto legalizado, é macumba... Porra, é missa cheia de sacrilégio. Olha quantos negros a gente mata por ano. Essa porra é sacrifício humano, cara. A gente se mata, velho. É pai matando filho, filho matando pai. Não teve aquele caso lá recentemente o pai da menina comeu o namorado da menina. Isso aí, cara, meu Deus. Cara, isso é bizarro. Caralho, isso aí, ai, cara, eu não sei que ciclo do inferno você teria colocado, acho que até... O Dante não previu essa porra. O Dante está abismado. Não. Se encerra, corta por aqui, porque não dá mais. Aquele termo, o Brasil é dantesco. Você não fosse falar que o Brasil é dantesco. Não, isso daí é fichinha, pô. Eu acho que é pra gringo entender. Isso daí. Porque o brasileiro mesmo, cara, sabe que é pior. É pior, cara. Sobre esse lance do aborto, beleza, não dá pra fazer aborto. Mas aí se chega uma mulher no hospital, por exemplo, a criança tem algum defeito, sei lá, as chances de nascerem vivos é muito baixa. Sabe, existem vários casos assim, né? Tipo, a mulher chega com a chance da criança gravidez de risco baixa e tal, e aí o médico às vezes já aconselha a induzir um aborto ou algo assim. E mesmo que isso não aconteça, cara, os medicamentos utilizados, dependendo do quanto forem utilizados, de quais, eles podem fazer uma indução. Então, às vezes até alimentos em determinadas fases da gestação podem induzir a mulher a ter um aborto. Isso vai depender muito de cada mulher e tal. Uhum. Mas são casos que não são muito vasculhados aqui, não são muito estudados. As pessoas não têm muitas informações sobre isso. Então, quando a minha esposa ficou grávida pela primeira vez, a gente foi estudar e correr atrás, é que você começa a entender, sabe como é que funciona. Senão, você tá de mãos atadas, você não sabe. E se é um casal que não corre atrás, que não busca entender como o processo funciona, cara, eles vão acreditar no que o hospital disser. Falar. Então, tipo, cara, aqui em casa é assim, a gente tem que ir no hospital, tem que fazer alguma coisa, a gente até ouve a opinião do médico, mas quem decide é a gente. Então, porque você tem que ter um nível de informação, e você tem que bater os fatos, e senão você vai ficar na mão dos médicos, e convenhamos, o nível do ensino de medicina do Brasil não é dos melhores, né? A gente conversou com Paulo Pavese, ele fez uns comentários sobre a formação dos médicos brasileiros, cara. Ele deu dados, assim, número de médicos que não sabem, assim, aferir pressão arterial é gigantesco. Cara.
Esses dias mesmo, eu conversando com os caras no Instagram, lá quando eu tava fazendo a divulgação do vídeo com o Pavese, vários enfermeiros e médicos mandaram mensagem para mim, querendo saber mais sobre, porque eles não sabiam. Eu trabalho no SUS e eu não sei disso. Assim, como assim, meu amigo? Tu tá dentro do... Ou seja, os caras estão dentro do sistema. Agora, aí, o Olavo novamente tem razão, pô. Você tá dentro do sistema, não quer dizer nada. Então, você fala assim, o nego trabalhou no SUS e ele fala que não existe isso de tráfico de órgãos. A maioria dos idiotas lá não sabem, pô. Porque a galera só vai vivendo um dia atrás do outro. Até porque, por que um idiota deveria saber disso, né? Nem quer saber. Já começa aí, né? Vamos falar pra idiota. Você é boca aberta, rapaz. Você vai lá só bater o cartão. Né, cara? Pô, capaz de entregar um negócio ainda, né? Você é boca aberta. Isso é um puta de um xingamento, tá, cara? Não sei se o horário permite, né? Mas você é um banana. Comentário do Caio Ribeiro lá. Cara, quando deu aquela enchente de setembro, eu, cara, peguei 7 pontos no dedo. E eu tava limpando lá uns negócios, né? Tipo louça que é recuperável. Você lava e tá zero bala. E aí eu acabei boca aberteando e fiz um corte e tinha... Cara, precisei fazer 7 pontos. Aí quando eu cheguei no hospital, era um médico novo. A primeira coisa que ele fez... Já trancou o cu, né? Meu, o cara tirou uma foto da minha boca. Você era material de estudo. Ele mandou no grupinho dele, no cursinho. E falou, eu já volto. Meu. O cara jogou no grupo, família, o que eu faço agora? Cara. O maluco tá morrendo aqui, tá tendo hemorragia. O que eu faço? Ele voltou, quer colocar alguma música assim pra mim? Cara, sei lá. Ou você coloca Beethoven, ou você coloca um heavy metal. Maluco, me costura aí, mano. Joga um Campari em cima da minha mão aí, me costura, pelo amor de Deus. E o pior é assim, né? Depois ele falou, nossa, cara, ficou tipo a milímetros de pegar no nervo ali do dedo e perder o movimento. Eu fiquei pensando, cara, e se ele tivesse feito a cagada durante a... Quase que o dedo vai de arrasta pra cima ali, né, mano? Cara, você foi... Literalmente, você foi a cobaia no maluco. Devia ser um residente, velho. Primeiro dia de residência do maluco, ele teve que te costurar, velho. Estamos fodidos. Viva o SUS! Viva o SUS! Viva o SUS! Viva o SUS, cara. Porra, e uma costura de... Cara... Sei lá, tudo bem. Você não precisa sair da faculdade sabendo tudo, mas você vê que o pessoal sai não sabendo nada, né? Tipo, eu já não, açougueiro, pô. Eu confio mais no açougueiro pra me costurar, eu acho, mano. Eu já saí com o pessoal que era formado em medicina e a gente tava falando, pô, a gente vai fazer exame lá de gravidez e a médica tá mostrando na telinha a criança, a gente não entende nada. Vocês que fizeram medicina, vocês devem entender. Eles falaram, a gente também não entende. Porra. Cara. É aquilo, pô. Eu acho que isso daí. Eu acho que entra um pouco naquilo do que o professor Pierre Luigi falava, né? Que a galera não é ensinada a pesquisar as coisas por conta própria. Então, assim, se o professor não ensinar, não pegar assim no colo e mostrar, vocês têm que saber isso, isso e isso, e as coisas funcionam assim, assado, o cara não vai atrás por conta própria, sabe? Não tem aquela curiosidade. Sabe aquela coisa que você tem quando criança? Você, como pai, você sabe muito bem disso, né? A criança quer saber de tudo, quer saber como funciona e o porquê das coisas. Essa galera, ela vai perdendo. Tudo de bom que a gente tinha quando criança, eles vão perdendo e vão preservando só as coisas que não precisa preservar da infância, né? E, cara, é aquilo. A esperança... Estamos fodidos. Até na conversa com o Paulo Pavese, a gente entrou também nesse assunto, que é o nível das profissões, né? Estão decaindo e não tem perspectiva de melhora. E o problema é que tem nego que literalmente tem um aval para matar, né? O médico tem um aval para matar. Que médico que é preso porque fez erro médico? Inclusive, o Pavese falou sobre isso. Proibiram por lei você falar que foi erro médico. Primeiro tem que haver uma investigação que envolve o Conselho de Medicina. Você tem que chamar, até que seja comprovado que foi um erro médico, você tem que chamar de intercorrência médica.
Não, quem pode ser preso é você. Então, até ocorrer essa investigação, aí pensa, o CRM, ele vai admitir que o médico errou ou ele vai falar que não, foi só uma intercorrência médica, acontece? É difícil, né? Difícil. Os caras empurraram, velho, falaram que a mulher engoliu uma gaze, 1 metro de gás, irmão. Os caras soltaram essa. O Paulo Pavese contou a história pra gente. Foi uma mulher do Paraná, inclusive. Tem vídeo dela no YouTube, quem quiser pesquisar. Aqui só de sacanagem. Não, só pelo divertimento. O médico falou isso, velho. Que a mulher engoliu 1 metro de gás. Assim, então beleza, engole aí, irmão. Vamos ver se você vai sobreviver. Engole 1 metro de gás aí e vamos ver se você vai sobreviver no processo. Olha o nível do absurdo, pô. E é aquilo, né? Que esse negócio de intercorrência médica agora fodeu, pô. Porque os caras vão fazer um monte de merda e a gente não vai poder falar mais que foi erro médico, né? Recentemente, não sei se o Sulista viu, mas teve o caso da moça, foi parir um filho e perdeu o braço, né? Amputaram o braço da mulher. Bizarro, cara. Isso aí faz você pensar, porra. Você tem que escolher bem o hospital que você vai... Se o marido dela fosse um homem honrado, ele amputava o braço do médico. Você nunca mais vai operar ninguém. Exatamente. A gente tá chegando nessas vias. No máximo 5 anos de prisão, né? Quantas vidas ele ia salvar? Quantas vidas ele ia salvar, né? Ele ia purgar... Ele ia proteger nesse ato, né, cara? Exato, né? 10 mil anos de purgatório a menos, porra. Homem, salvou várias vidas. Mas então, voltando à história do chapéu de alumínio lá, já tá encaminhando pro final, a gente falava nos bastidores aí sobre a Harp, né? Não que isso esteja intimamente relacionado com o que aconteceu no Rio Grande, né? Só que até o Sulista estava comentando que ele já tinha visto isso há mais tempo. Quer comentar um pouco sobre isso, Sulista? Quando foi a primeira vez que tu ouviu falar sobre isso? Sobre o rap. Depois eu quero ver a opinião do Cacique. Cara, foi em setembro. A locatora do imóvel onde eu estava veio assim meio... Mas tu não tinha ouvido falar sobre isso antes? Ah, cara, eu não. Então só a gente é maluco. Só a gente fodida. Tá? Desculpa. Pensei que eu estava no sanatório aqui, mas tá. Ah, cara. Assim, eu já sabia que a tecnologia existia, mas não o projeto, sabe? Que existe um projeto por trás, com estudos e algo realmente em uma escala muito grande. Pô, eu sabia que existiam máquinas que fazem nuvens e podem mais ou menos influenciar climaticamente uma região, mas sei lá, eu nunca dei muita importância. Eu sempre pensei assim, cara, isso daí vai estar funcionando, inocente, né? Isso aí vai estar realmente funcionando quando chover no Nordeste, naquelas regiões secas lá. Só que eu tava supondo uma boa ação, né? Dessas iam usar pro bem, né? Eu fui inocente, cara. Eu tava Na verdade, é interessante, né? O contrário, cara. Todo o projeto de chuva voltando ao Nordeste, um projeto de desenvolvimento não sei se é a palavra mineração de água, produção de água, mas todos os projetos científicos, né, feitos pelo Estado e pelo Exército para conseguir resolver a crise hídrica do Nordeste foram cancelados, cara. Virou o ano 2022, 2023, foda-se, não tem mais nada, sabe? E aí, o que acontece? A primeira vez que eu escutei falar sobre o ARP, né? Foi por causa do Husky Lion. Husky Lion. O brabo. O brabo. Husky Lion, um homem que cavalgava nos androides da DARPA. Ele era foda. E por causa foi 2012, né, cara? 2012, foi 2012 ou 2011. Teve aquele acidente, aquele tsunami que varreu o Japão. Foi um tsunami, foi um furacão, se não me engano. Na verdade, foram 2 tsunamis, né? Depois forte ventania, uma ventania do caralho, e explodiram uma usina nuclear lá. E muita gente morreu. Muita gente morreu. E aí a galera inclusive,
O japonês está aí, depois japonês. Teu avô fala sobre as calamidades, em aspas, naturais que já batem o Japão há muito tempo. Depois tu fala sobre isso, não esqueça não. Continue, cacique. Pois é, aí o pessoal falou sobre isso e tal. Na época, tudo muito era atribuído à questão das placas tectônicas, né? Mas sempre tem, cara. Sempre tem aquele chapéu de alumínio com um bombril no pé do ouvido para melhorar a recepção, né, cara? Para melhorar a recepção do sinal. Que dizia assim que era por justamente o Japão localizar-se em cima de uma placa tectônica, que era mais fácil de causar essas coisas, porque eles podiam provocar o movimento voluntário, né, da placa tectônica em si, para poder causar terremotos e coisas assim, sabe? E aí, com o passar do tempo, né, tiveram vários lançamentos de satélites, né, por todas as regiões do mundo, e a galera tava dizendo, né, que aquilo ali era para poder não só mapear o clima, mas para poder torná-lo, né, utilizável a seu favor, visando agricultura, visando essas coisas assim, tipo, a desculpa era essa, tá? Controle climático. Mas não teve jeito, né? Da mesma maneira como o pessoal usou arma biológica, usou arma química, da mesma maneira como o pessoal fica com o cu trancado pra reserva de varíola que a Rússia ainda tem, cara, o pessoal olha, tipo, sabe que tem uma chance. Não dá para dizer quando é que eles estão usando, não dá para dizer como é que eles usam, mas que existe uma chance, tipo, do projeto deles de controle climático se transformar numa arma de guerra, sabe? Sim. Inclusive, tudo isso aconteceu depois da fundação da HAARP, né? A gente estava até falando sobre isso nos bastidores, né? As grandes calamidades que nos vêm à memória aconteceram depois da fundação da HAARP. A HAARP foi fundada ali na década de 90. O japonês está vivo, o japonês chegou atrasado, né? Vai ser descontado do salário dele. O que é isso? O japonês... Se o japonês chegou, eu tenho que sair. Quando foi que o seu avô veio pro Brasil? No período de JK. Aí... Ele já chegou a comentar com você sobre essas questões dos terremotos, tsunamis do Japão. Qual que é o olhar do japonês aqui, assim, na sua percepção, seu conhecimento aí? Acho que é meio shintoísta, assim, vai do que o Deus tá querendo. Tanto que tem até um... É um castigo divino. Ou também tem a questão da proteção divina, igual, não sei se você conhece a história que os mongols, eles iam invadir a... Ah, sim. Esse é foda, essa história é foda. Vai contar aí, pô. Desculpa. Não, vou contar, tô falando sério, você deve contar melhor que eu. Eu sou ruim contando história. Acho que era mais ou menos assim, eu não lembro o nome de todos os envolvidos e tudo mais, só que o que acontece? O Império Mongol, ele era muito foda na antiguidade. Quase ninguém, acho que ninguém conseguiu parar os mongóis, com exceção dos japoneses, né? E aí, quando os mongóis aportaram nas praias do Japão, o que acontece? Tinha alguns samurais lá, um exército para tentar segurar. Só que o número de soldados lá efetivo não era bastante para poder parar a onda mongol. Só que quando os caras chegaram lá, choveu tanto e ventou tanto naquela porra que os navios deles foram totalmente destruídos por ondas gigantes. Ondas gigantes, ventos fortes. O imperador mandou um tsunami. Aí é o que a galera fala. Aí fudeu. Tipo assim, a Materatsu protege essa terra, cara. Já era, acabou. Aí vem as histórias do Fujin e do Raijin, né, cara? Como se o próprio imperador tivesse contatado os demônios do trovão e do vento para poder proteger o Japão contra o inimigo, cara. E aí, o que acontece? Eu gosto da empolgação do cacique para falar de desgraças, né? Não, porra, mas assim, não é uma desgraça. É meio foda até, tipo, se tu olhar assim, tu fala assim, tipo, cara, nada nunca vai acontecer com o Japão. E quando tá próximo de acontecer, um vento do caralho chega lá e varre tudo, assim, sabe? O problema é mandar o tsunami em 2010. É verdade. Justo, é verdade. Faz sentido. Perdão, eu me empolguei demais. Mas continua, pode falar, Japonês. Tem umas histórias também que falam que foi guerra lá, que o Shogun planejou as coisas também. Não sei se é verdade, mas tem essa. Acho que a gente tinha falado sobre o shintoísmo, que ele tem meio essa visão que a natureza, ela penaliza e agradece também, meio
Não isso, né? Mas meio desse jeito que eles pensam. Mas a natureza equilibrando as coisas, né? Um pouco da história lá do Yin e Yang. Né? Mais ou menos isso. Então é mais o japonês, de modo geral, olha a coisa mais do ponto de vista religioso, né? Isso, mais ou menos resumindo, né? Resumindo a coisa. Místico e contemplativo. O Ocidente é racional. Inclusive, a gente estava falando aí, por que eu falei da Harp? Porque os caras querem empurrar a todo custo a história lá, não, isso é teoria da conspiração. Então, aqui, para quem tiver interesse, né? Mas eu imagino que a maioria das pessoas que nos escutam já devem saber alguma coisa sobre a Harp. A Harp é uma organização, ela existe, não é nada escondido, é um negócio às claras. O que dizem que é uma teoria da conspiração é o poder que instituições como a Harp têm para manipular as mudanças climáticas. Tem um professor que ele sumiu, não sei se o solista vai lembrar, o Cacique talvez lembre, o professor Ricardo Felício. Eu sei quem é. Lembra assim, que ficou conhecido, acho que o professor Olavo que divulgou ele. Ele ficou conhecido porque ele era não sei se ele era geofísico, mas que... Não vou dizer que negava, mas ele não acreditava no discurso da ONU sobre o aquecimento global. Ele fechou com a gangue, junto com o Dom Bertrand, né? Botando no cu da galera acerca de pauta ambientalista. Tanto que uma das coisas que ele dizia aqui no Brasil, o principal problema ambiental do Brasil era água com cocô. Ou seja, era saneamento básico. Todas aquelas paradas envolvendo plástico, lixo, ou... Tudo isso é fichinha. Energia renovável, isso não tinha nada a ver, isso não era o problema. E aí ele, pelo menos eu conheci o trabalho dele, né? De maneira retardatária, muito por conta das queimadas que houveram em 2019, né? Que disseram que o Bolsonaro estava com lança-chamas na Amazônia. E aí ele foi lá e explicou que não era bem assim que funcionava. Aí, o que acontece? Ele basicamente era o único cara do nosso lado que dizia que não tinha que botar fé em aquecimento global ou em tudo o que o Átila e a Marina diziam, porque na verdade os caras estavam mentindo para um lobby milionário que era pago para fabricar ciência, né? Uma ciência que era pautada ideologicamente. Inclusive, dizem que foi um homem com origem no Oriente Médio, próximo... Vamos controlar as palavras aqui, mas um homem que segue uma religião muito forte lá no Oriente Médio, ele foi o responsável por fazer o monopólio do conhecimento científico, né? Meio que censurar a dita ciência, né? A academia. Aparentemente, antes das mãos deste homem, havia uma certa liberdade. Depois dele, o negócio começou a ser mais controlado. Mas voltando à história do Ricardo Felício, ele fala que as mudanças de temperatura na Terra, as mudanças globais são naturais, tal. E aí, depois que eu tomei conhecimento da Harp, eu já começo a pensar até que nível, que mudanças de temperatura da Terra, tudo isso é uma coisa natural, pelo menos no mundo moderno, né? Vamos colocar assim, do século XX em diante, principalmente da metade do século XX em diante, principalmente depois do que aconteceu durante um pouco depois da Segunda Guerra, né? Os americanos aí recrutando a galera do bigodismo alemão, que era uma galera que entendia muito sobre manipulação mental, tá? Então essa galera foi para uma parte dessa galera foi para a NASA, né? E outra coisa que a gente dizia aqui sobre a Harp, né? Os caras escolhem a sua sede para ser lá no Alasca. A matriz da Harp está no Alasca, que é um dos lugares mais remotos do planeta, que é uma ilha que os Estados Unidos comprou no século XVIII. E até eu estava conversando com o solista nos bastidores. Os caras não falam o que acontece lá. Não da maneira que exatamente acontece. Claro que isso é só uma suposição, mas você vê, até os americanos comentam sobre isso. A Harp foi fundada pelo Pentágono.
que por incrível que pareça, ouvinte, o Pentágono existe, não é um fruto da ficção dos filmes da Marvel, lá do filme do Capitão América. O Pentágono não existe só no universo da Marvel. O Pentágono existe de fato. Eu lembro de ter visto um humorista americano negão, que ele fala assim, olha, no stand-up dele, né? Tudo bem você não acreditar em todas as teorias da conspiração, mas você não acreditar em nenhuma? Você realmente acha que o governo americano conta toda a verdade pra você o tempo todo? O sulista é pai. E os filhos dele, quando ficarem mais velhos, sulista, você vai contar a verdade pro seu filho o tempo todo? Tem momentos em que a mentira é melhor do que a verdade, né? Dependendo da ocasião. Senão o moleque vai abrir o berreiro, vai fazer escândalo. Então, às vezes, aí ele faz até essa analogia, que o exército, o governo americano é como o pai da população. Não vai contar a verdade o tempo todo. Às vezes, por bons motivos, para evitar que as pessoas fiquem histéricas e coisas do gênero. Mas na maioria das vezes é pro mal, né? A maioria das vezes eles mentem pro mal. E eu tava até falando pro Cacique, muita coisa acaba sendo desacreditada por causa do nível, assim, das pessoas que ficam disseminando essas informações. Que a galera do chapéu de alumínio geralmente é bem maluca mesmo. Aquela galera que, como a gente disse aqui, acredita que a religião é feita para manipular as massas, a Igreja Católica foi fundada por Constantino, e muitas outras maluquices aí. Só que tem gente séria nesse meio falando a respeito disso, que é possível sim fazer alterações, fazer mudanças climáticas, usando frequências específicas em determinados locais. Uma dessas pessoas é um engenheiro americano chamado Brooks Agnew. Radar doesn't really work the way that it used to work. So now they have to go to next generation. So it uses a combination of frequencies modulated to try to create a clear picture based on objects that are moving through space, not static through space. A lot of our introduction to NEXRAD radar was that these things can be used to actually steer storms. Sometimes storm systems as big as hurricanes. You know about cloud seeding, but what about the actual steering? Am I simplifying it too much? No, here's how it works. The ionosphere sits above the stratosphere. So when you heat it up and you push it out into space, say 35 kilometers, you create a void above the troposphere. And what happens is the stratosphere moves to fill in that void. Well, what else runs in it is the atmospheric river, billions of gallons of water going overhead all the time. Once you move that position of that, you can change the temperature of it and cause it to rain, or move the rain somewhere else and starve an area of rain. So weather modification is one of the easiest things to do with HAARP. Eu vou colocar fotos do cidadão aí depois na edição, vocês vão poder vê-lo. Talvez eu coloque até um trecho do cidadão falando isso que eu estou comentando para vocês aqui. Então, um cara que estuda geofísica, o cara tem PhD, o cara tem as credenciais que a galerinha da esquerda fica pedindo, né? Você é anti-ciência. O cara tem PhD em universidade americana. Então, o cara tem as credenciais que vocês pedem aí. E o cara que estuda geofísica está falando que é possível, por meio da geofísica, você causar mudanças climáticas. Então, assim, já sai do nível de teoria da conspiração e já passa a ser uma coisa que, assim, beleza que não há consenso na ciência. Agora, difícil vai ser o cara conseguir provar isso. Como que ele vai provar que é possível você fazer essas mudanças? O cara é o tipo de ciência que para você praticar é muito caro. Eu até comentei para o solista aqui nos bastidores que são dados oficiais da HAARP, que os caras gastam $4.000 por hora de energia elétrica para manter as instalações deles funcionando lá no Alasca.
Quanto Bitcoin não daria pra minerar, cara? Baixou o Renata Moeda aí, pô. Você pagaria para ser sodomizado, sulista? Ele é de graça, tô brincando. E aí hoje, não só a HAARP tem instalações ao redor do mundo, e existem outras organizações que também estão trabalhando com geofísica, né? Todas as nações passaram a trabalhar com isso. Inclusive, imagino que o japonês não saiba disso, mas teve um ex-ministro japonês que falou abertamente, salvo engano, não lembro se foi em 2005 ou 2002, ele falou numa entrevista, quando questionaram ele a respeito, era um ministro, não lembro se era da economia, enfim, ele tinha um cargo público no Japão, importante, envolvendo relações exteriores, e o questionaram por que o Japão estava cedendo, economicamente falando aqui, cedendo para a oligarquia europeia e americana. E ele disse que o Japão estava tendo que ceder por causa de ameaças, estavam ameaçando de provocar um terremoto no Japão. Palavras dele. Ele saiu do cargo pouco tempo depois, aparentemente ele quis sair do cargo, e 2 semanas depois um terremoto acontece no Japão. Que isso? Pode ser apenas uma coincidência, né, obviamente, mas esse cara hoje, ou pelo menos o último vídeo que eu vi dele, um vídeo acho que de 2015, ele estava dando palestra no Fórum Econômico Mundial. Então o cara não é pouca bosta, ele está envolvido ali, né? Isso eu não sabia, não. Outra coisa interessante é que, assim, a HAARP foi fundada na década de 90. Em 1999, a União Europeia, eles emitem um documento, existe um documento oficial, né? Nem lembro se existia a União Europeia, mas o Parlamento Europeu emite uma nota falando que a HAARP deveria ser transparente em relação ao que eles estavam fazendo no Alasca e que a HAARP estava fazendo uma arma no Alasca que poderia manipular mudanças climáticas. Então, o Parlamento Europeu falou isso. Como que é uma teoria da conspiração? Por que não acusam o Parlamento Europeu de teoria da conspiração? Porque a acusação de teoria da conspiração hoje vem da União Europeia. Vem dos mesmos caras que 10 anos atrás, 20 anos atrás, estavam falando que era uma arma, pô. Por que a opinião mudou? Hoje que eles têm muito mais informações. E não foi só o Parlamento Europeu. Em 2002, uma organização chamada Duma, Parlamento Russo, também emitiu um documento para o Putin, falando a mesma coisa, que os Estados Unidos precisava ser transparente, que eles estavam fazendo uma arma no Alasca. E não foi só o governo russo, não foi só o Parlamento Europeu. A China, a Índia, a Venezuela e o Irã também emitiram documentos falando a mesma coisa. E veja, não sei se o Cacique já voltou, mas todos esses países sofrem com problemas envolvendo esses desastres, em aspas, naturais, né? Tsunami, terremoto, problemas com erupção vulcânica. Então, em quem que a gente vai acreditar? Esses países lidam com esse tipo de coisa. Os cientistas de lá lidam com esse tipo de coisa. A gente vai acreditar na representante da BBC no Brasil. Isso é outra coisa, pô. Quando o Cacique voltar, até quero a opinião dele. O que a porra da BBC fica interferindo na política pública aqui? O que a BBC tem representante aqui, velho? Qual que é o interesse da Inglaterra aqui no Brasil? São questionamentos que a galera não faz. Aí fica preocupada com a interferência dos Estados Unidos, não sei o quê. A pergunta que fica no Brasil, eu acho que é assim: quem não interfere na política interna do Brasil? Porque quem interfere a gente está vendo aí. Reino Unido, né? Inglaterra, Estados Unidos, China, Rússia. Difícil, Venezuela, Cuba. O difícil é achar quem não influencia. Voltei, perdão.
Então, Cacique, eu tava até comentando aqui, eu queria saber sua opinião, né? O que a BBC tá fazendo no Brasil? Por que uma emissora, uma organização inglesa tá fazendo no Brasil? Qual que é o interesse do Reino Unido em ter representantes aqui? Isso ficou emitindo nota. A primeira coisa que quando você pesquisa HARP hoje no Google, vai aparecer coisa da BBC falando de fake news, teoria da conspiração. Até tava comentando, só quer saber quem que interfere na política interna do Brasil. Difícil é saber quem não interfere. China, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, Venezuela. Agora, quem não interfere? Cara, é foda, porque o que acontece? A BBC, pelo que eu me lembro, ela veio entrar no país depois de... Eu tenho... Tá, não vai ter a data precisa aqui. Mas eu lembro muito que foi com o governo do Bolsonaro, né? Parece que, tipo assim... não lembro... Acho que essa interseção entre 2017 e 2019, você teve uma queda da TV aberta, como sendo uma principal protetora de notícia, né? A galera tava deixando de assistir só o Jornal Nacional, só como foco o Jornal Nacional, aí começou a entrar O pessoal ficou puto com o Monark, né? Foi essa época que teve a ascensão do Flow, não foi isso? Parece que sim. E aí, o que aconteceu? Esses caras começaram a vir pra cá, e foi quando os liberais disseram assim, não, porque eu não me informo pela Globo. A Globo é uma mídia golpista, coisa do gênero assim, e tal. Me informo pela BBC, né, e tal. Aí o que acontece? Esses caras, né, nessas empresas, cada uma condizente à Europa ou os Estados Unidos, eles servem como, basicamente, agentes de desinformação aqui pra gente, né? E, assim, é meio, sei lá, é meio cringe, não sei como falar esse tipo de coisa agora, mas, de certo modo, quando você teve o enfraquecimento das estatais brasileiras, né? Ó a corrupção da linguagem aí. Da TV brasileira, né? Assim, por mais que eu goste de ver a Globo se fudendo, por razões dela ter enfraquecido, da TV brasileira ter enfraquecido, você abriu espaço para essas empresas estrangeiras, né? E o compromisso da empresa estrangeira é com quem está pagando ela em dólar, né? Esse é o ponto. Só que aí já volta para uma questão mais anterior ainda, que é a questão do jornalismo, né? Todos eles se atribuem como sendo jornalistas independentes ou senhores da informação, ou pessoas honestas, né? De reputação ilibada, coisa do gênero assim. E o que acontece? Um problema é que antigamente, quando a figura do jornalista estava sentada numa pessoa, não necessariamente jornalismo independente, mas numa pessoa, você sabia quem era o cara que estava fazendo a reportagem e tudo mais, ele tinha a credibilidade, cara, ele respondia com o nome dele. E essas empresas fizeram uma coisa que, tipo, poupou muito jornalismo, né? Que não é mais o jornalista que responde, é a Globo, é a TV, é a CNN, é a BBC, entendeu? Então é o conglomerado. E por razões de ser o conglomerado, é muito mais fácil você conseguir orquestrar narrativas e sufocar quem tá falando a verdade, né? Que são pessoas pequenas, são pessoas... tipo gente como a senhorita Schmidt, né? Que você citou no início do vídeo. Sim. Falando sobre esses supostos envolvimentos, né, de artistas e jornalistas com o governo do atual presidente e tal, e que antes eram contra o cara e agora são 100% a favor do cara, de uma maneira que é um pouco fora da curva, sabe? Tudo bem você concordar com os projetos dele, ou ter alguma opinião parcial com ele, alguns gêneros assim, mas você mudou da água pro vinho, cara. Você literalmente virou 180 graus pro outro lado, sabe? E aí, o que acontece? Como você mesmo acabou dizendo, difícil é não saber quem não interfere na política do Brasil, né, cara? Difícil é não saber quem não interfere na política do Brasil. A minha dúvida é que fica, tipo assim, quem vai ganhar? É o império do centrão maçônico? É a turma liberal do Partido Democrata? É a galera da KGB oriental? Tá ligado? Tipo, porra, é muita gente, cara. É muita briga, é muito poder, sabe? Querendo ou não, aqui, o Brasil é quase como se fosse um terreno, um free for all da ideologia, sabe? Provavelmente o ouvinte vai lembrar. Lembra daquele jogo PUBG Battlegrounds, que todo mundo cai de um avião, pega uma AK-47 e tenta se matar pelo mapa? Isso é isso de ideologias quando elas chegam no Brasil, cara. E as religiões também.
Ideologia e religião no Brasil é assim, cara. Dropa no Brasil, pega a primeira arma que veio e vai tentando fazer o maior número de fiéis possível, sabe? É assim que funciona. E aí, as que já existem aqui tem que brigar pra sobreviver, sabe? É complicado. Então, tipo assim, eu acho que talvez, né, essa coisa aconteça, essa coisa ocorra por um afastamento da identidade do brasileiro, né? Mas não só do brasileiro médio, mas principalmente da classe intelectual, tipo, de não se entender como brasileiro ou não tentar preservar o país destas coisas, né? Pelo contrário, tentar trazer para cá estas coisas dos modelos de vida, né, que eles veem nos Estados Unidos ou na Europa, que eles gostam e querem trazer para cá, sabe? Uma coisa parecida, de certa maneira, aqui, ó, dar uma alfinetada na dorameira e da K-popeira aqui. Que é, elas querem a vida dos doramas, né? Dos doramas, das séries que elas veem e tal, do negócio de K-pop lá. Querem ter um relacionamento semelhante àquilo ali. Entretanto, elas querem manter as mesmas leis feministas daqui, né, cara? A mesma insubmissão feminina daqui. Só que aí é que tá. Impossível. Não dá, porque o choque de cultura é muito maior do que ela poderia suportar, é muito maior do que o cara tá proposto a se submeter, né? Apesar de que tem, né? Tu vê vídeo de uma ou outra brasileira que arrasta um coreano pra cá e tal. Mas não vai durar. Não dura, cara. O choque de cultura é muito grande, não dura. Muito grande, é muito grande. É muito grande. Alguém vai ter que ceder. E uma coisa que nem a nossa conversa que a gente teve com o Saquarema sobre os japoneses que vieram para cá, acabaram casando com brasileiras. Uma coisa é isso, foi um processo a longo prazo. Outra coisa é você trazer um cara que ele só veio para cá para comer buceta. Exatamente, cara. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele não vai aderir à religião local. Até porque a moça também de hoje aqui não tem uma religião. A chance de dar errado é muito maior que a chance de dar certo. Mas só para amarrar o que a gente está falando aqui, então, essa história da Harp aí, ainda eu vejo que até no meio assim, mais da galera do chapéu de alumínio, na falta de um termo melhor, que estuda essas coisas de conspiração, ainda não é uma coisa amplamente aceita, porque eu acho que já sobe muito o grau, né, de magnitude da coisa. Uma coisa é você acreditar que a galera tá extraindo certas substâncias de crianças por aí para rejuvenescer, né? Outra coisa é você acreditar que existe cientistas que emulam a tempestade do X-Men, né? Já é outra coisa num grau muito maior. Só que se a gente for parar para pensar, qual que é o discurso que o Fórum Econômico Mundial, a Agenda 2030, os globalistas, vamos colocar assim, qual que é o discurso que eles ficam emulando por aí? Não é que o ser humano está causando mudanças climáticas? Sim, exatamente isso. Ué, os cientistas não podem acelerar isso? Exato. Os cientistas não podem fazer isso em larga escala? Eles não conseguem reproduzir em laboratório isso? Você com o seu Chevette, com o seu Santana, você está fazendo a temperatura da Terra aumentar, não, mas porra, os cientistas caralho, você faz uma chuva nuclear, mano. Você é o inventor. Você está matando todas as tartarugas de Fernando de Noronha. Você arrombou a camada de ozônio, meu fela. Entendeu? Mas a questão do satélite ali para alterar o clima, não, isso é impossível. Quer dizer que agora, a Harp com 1 trilhão de investimento Exato. Gastando para mais de $4 mil a energia por hora. No Canadá, cara. Caralho. Então, não, tipo assim, eles não podem fazer isso. Os caras com PhD que passou a vida dentro de laboratório, eles não conseguem fazer isso. Quem consegue fazer isso é você com seu Opala. É interessante que os caras dizem isso, a mesma coisa sobre a bomba atômica, né, cara? Tipo, todo mundo viu Oppenheimer, mas viu com o cu, assim, tipo, não, é impossível uma bomba porra nenhuma, ele não vai fazer isso, não vai fazer. Fissão nuclear? Isso aí tá maluco. É impossível. Então foi lá e fizeram. Então é aquela história, né, a lista lá, teorias da conspiração que deixam de ser conspiração, né? Não tem já uma lista que o pessoal faz aí nos memes? É igual a vacina chinesa, né? Já
hoje em dia já estão aceitando que causa efeitos colaterais. Qual foi a vacina que tiraram de circulação? Não tiraram uma das marcas aí, circulação, porque aceitou parece que a que... AstraZeneca foi pra casa do caralho, mano, se eu não me engano. porque só tava tendo trombose. Agora sim. depois de vacinar metade do planeta, agora eles falam que causa trombose mesmo, é verdade, vamos tirar de circulação. Então, quando os cientistas vierem a público e falar assim, agora, olha só, a HAARP está conseguindo fazer chover em lugares que tem seca. Aí vão falar que, olha só, pessoal, tá vendo? Eles conseguem usar isso pro bem. Aí vão esquecer que a galera avisou 20 anos atrás. A galera já estava avisando que eles poderiam fazer esse tipo de coisa pro mal. Aí a teoria vai ser nova, né? Não, mas eles não usam isso. Vão aceitar que eles podem fazer, mas vão dizer que não se pode usar para fazer coisas dessa magnitude, né? Tsunamis e terremotos. O ideal seria trazer um geofísico para falar sobre isso. É mais difícil achar alguém que esteja disposto a falar sobre isso. Aí que entra o nosso o querido monarca que está nos Estados Unidos e poderia usar a estadia dele lá para fazer coisas interessantes. Eu já falei aqui que ele deveria conversar com o professor Michael Jones. Aí a gente achou recentemente esse geofísico aí, engenheiro, o Brooks Agnew, e é um cara que ele fala abertamente aí que está nos Estados Unidos, é um cara que é um geofísico que fala abertamente que é possível fazer essas mudanças, que os cientistas são capazes sim, já existe avanço tecnológico suficiente para isso. Só que aí o monarca está lá e poderia fazer esse trabalho, só que vai fazer? Agora, só o último ponto que eu queria colocar aqui, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, podem ficar à vontade, mas voltar a falar sobre essa questão de teorias da conspiração, que eu acredito que boa parte disso é usada para a gente, eu ainda acredito nisso, né, que boa parte disso é usada para fazer a gente perder tempo, sabe? Eu acho que, de maneira geral, boa parte das teorias da conspiração, a gente vai ficar indo atrás e acabar caindo em vários enganos, que é o que acontece com a galera que a gente estava comentando aqui, é o pessoal que acredita que religião é feita para manipular pessoas, a Igreja Católica fundada por Constantino, a gente que fica, nossa, os livros apócrifos da Bíblia, os filhos de demônios com mulheres, a descendência de Caim, os Néfilins, cara, aí eu já acho que, porra, não tem respaldo, sabe? Eu acho que já... E também, assim, o que isso muda também? Agora, você saber que o governo americano tem uma arma nesse ponto, nesse nível, né? Entra de novo aquelas questões. Eu não entendo, pô, porque assim, a galera... Até pouco tempo atrás não se falava de arma biológica, pô. Isso não é plausível? Tu acha que isso é coisa de Resident Evil, cara? E aí que tá, né, cara? O que acontece? As armas químicas foram cessadas por uma razão, né? Pela efetividade delas em combate. Ao ponto de não ter defesa nenhuma. O que você vai fazer? Não tem exato. Pra onde correr. Por enquanto ainda existem tratados que são respeitados até certo ponto ali. E que só é respeitado por causa de algum acordo que algum nos acordo, bastidores, tipo... E muitos deles eu acredito que é pela mera vontade mesmo, sabe? Tipo, por preocupação com a reputação do país, assim. Por exemplo, o Israel já podia ter nucado aquela porra da faixa de Gaza há muito tempo. Podia ter nucado, só não fez porque ela não quer parecer malvada. A compensação que ela vai fazendo é matando aos poucos. Cara, tem muita coisa que nunca vai chegar a público, né? Assim, que a gente pode supor e que, assim, são suposições que têm certo amparo na realidade, né? Tem muita coisa que a gente nunca vai chegar aos nossos ouvidos, né? Mas o que mais, assim, ainda me causa, não vou dizer revolta, mas, assim, que me impressiona é com a incapacidade das pessoas de perceberem o quão maldosas as pessoas podem ser. Que nem tem muita gente que é apegada na Bíblia no Brasil, né? Que pelo menos diz ser, né? Cita a Bíblia a todo momento.
Mas me parece que as pessoas levam aquilo como, não sei, uma fábula. Até se o japonês quiser falar sobre isso. Não sei, japonês, me parece que as pessoas usam a Bíblia, parece mais um livro de literatura. Não, é uma história que os caras contam aí que a gente não sabe, não acredita piamente que aquilo é um fato histórico, sabe? Não, aconteceu, pô, teve dilúvio, né? Moisés fez aquilo tudo mesmo, Jesus foi tentado no deserto, sabe? A gente vem de Eva e Adão, porque até tem muito cristão que se apega no processo histórico da biologia, né? Que é amplamente divulgado, mas até entre essa galera da biologia não há concordância. Todo ano sai uma novidade da Terra, milhões de anos, bilhões, não sei, não tem mais uma data específica, cada um fala uma coisa, tem 100 mil anos, 200 mil anos, enfim. Eu acho que o pessoal acredita, acho que mais numa literatura mesmo do que na própria Bíblia mesmo, porque acho que é aquela coisa da paralaxe cognitiva, e outra também de quem fala sobre a Bíblia, geralmente, se não saber falar, fica, de certo modo, com uma característica idiota, sabe, de ler a Bíblia. Que eu acho que até uma coisa interessante, aquele Everson Zóio, um tempo atrás, ele falou que foi ler a Bíblia, aí ele fala que é cheio de palavras difíceis, esse tipo de coisa, que por isso que ele não aguentou a ler. E o pessoal tende a achar que a Bíblia é uma coisa por as pessoas usarem dessa maneira, né? Numa coisa meio boba, meio idiota, meio historinha pra boi dormir ou continha de fada. E o problema, eu acho que disso também é ter aquele super Xandão que ele sempre fica falando. Ele não faz muita merda, mas ele fica falando pra ler a Bíblia, que a Bíblia é, de certo modo, literal, que tem que se ler de maneira literal. E acho que isso reduz também o que a Bíblia é. Que, por exemplo, você não... O Dante, o Shakespeare, todos eles escreveram. Todo o Ocidente é formado através da Bíblia. Não tão somente disso, mas praticamente disso. E toda a moral é formada através da ideia de Jesus. E acho que essa paralaxe cognitiva assim, que o pessoal tende a achar que a Bíblia é só mais um livro ou falar da boca para fora. Acho que é irrespeitabilidade pelas pessoas que usam, porque geralmente usa o pastorzão, ou também os padres que não sabem muito falar da Bíblia, ou falam de forma da boca para fora. E outra também é essa, virar uma historinha assim, quando você também se escuta muito na criança. E outras, acho que também é um mistério, hoje em dia o ser humano é muito cético. Até estava conversando com o Bernardo há pouco tempo, que as pessoas elas vivem, como diz, né, nesse mundo de pedras. Você vive numa cidade, você não tem contato com a natureza, até o São Domingos Jaquim fala que a natureza, ela santifica, não santifica, fala outra coisa, mas é mais ou menos isso, que na cidade você não tem mais medo de nada, você não tem nenhum mistério, você não tem o terror da noite, você dorme de noite e tá tudo iluminado. Acho que isso também perde a essência da Bíblia. Eu acho que é uma série de problemas, para a verdade, que trazem isso. Eu tentei falar alguns aqui, mas também não sei se esses são os piores. Tudo isso a gente tem que levar para a conversa que a gente vai ter com o Bernardo. Vai ser muito bom ouvi-lo falar sobre isso. Mas essa questão aí, até da parte dos mistérios, do misticismo, me fez lembrar até de piadinha de ateu, né, que fazem assim, a Bíblia, aquele livrinho lá do homem transformando água em vinho, uma mulher engravidar sem relações sexuais, uma virgem engravidar. É esse nível da galera. É cético com tudo, mas acredita que o cabra nasceu homem e é mulher, entendeu? Essa mesma galera, é o mesmo pessoal que fala que você não pode acreditar nisso. Eu falo isso, ó, que até um cara, um conhecido assim, que também é dessa galera cética, e ele mesmo se diz cético, que a pessoa se formou na USP e tal, essa galerinha aí, de exatas e tal. Pra ele, né, até fiz uma piada com ele lá, mostrei o negócio do Garra do Índica, assim, falando que pra ele, aquilo lá da mina que leva um garradoende para casa e conversa com o garradoende, dá maçã pro garradoende, para ele é a mesma coisa que o cara rezar pro santo. Nem fudendo. Falando pra você. Ele coloca as duas coisas no mesmo nível. Assim, amigo, eu vou te explicar, isso aqui é um negócio que tem uma tradição milenar.
Essa outra coisa, essa menina de cabelo colorido que inventou um negócio da cabeça dela, velho. Que ouviu de um maconheiro que também, porra, tirou da cabeça dele. Diga, japonês. Não, eu ia falar outra coisa, mas eu acho que esse tipo de gente assim não é nem digno de conversar. É o fanático já. Já é só perder tempo, né? Não tem... Só que é muito triste, velho, se esse cidadão morre. Se ele morre, vai pro inferno. Tô brincando. Cara, Ele morreu, essa porra. não é você que tá falando, é Deus que fala isso, pô. Essa galera vai parar onde? Como que você vai saber aquela história que o professor Gugu fala? Quando o mal, vamos colocar assim, o crente, o cara que acredita em Deus, quando esse cara que acreditava em Deus, que fez umas merda na vida, morre, ele se apresenta diante de Deus, Deus sabe quem ele é. Você é um mau filho. Mas você é um filho ainda. Você me reconheceu, fez umas coisas em meu nome, fez merda, mas sabe quem é. Agora, e você que não acreditou em nada? Que todas as vezes que você abriu a boca para falar dele, foi para falar mal. E aí, como que você vai se apresentar para um cara que até ontem você não acreditava que existia? Aí é o escorregador, né, velho? Isso aí acho que é um pouco o problema também do Ocidente, que tenta ser muito racional aí, essa isonomia também sobre as coisas. Então, ele desqualifica 2000 anos de igreja, toda a ciência, toda a porra que ela fez, só que ele considera a menina lá que não sabe nem escrever 2 frases de maneira correta, ele qualifica da mesma maneira como se fosse possível. Não tem hierarquia as coisas, né? Hierarquia, não tem hierarquia. Joga... E ele acha que ele está sendo muito racional por isso. Outro problema disso, japonês, você está comentando, até um senhor, né? Cláudio, acho que é Suane, um japonês, fala umas coisas interessantes. Mas ele é dessa turma, tipo Débora 5G, infelizmente foi por esse lado. Ele se questiona muito, né? Um dos questionamentos que ele faz é que aquilo, quem criou Deus? Ele fica com esse pensamento, né? Ele fica se questionando muito. Eu acho que entra naquilo que, assim, alguns santos já recomendaram isso. Esse caminho geralmente não é muito inteligente, porque geralmente nos induz à loucura, né? Você tentar entender todas as coisas do mundo. Eu acho que isso... Me parece que isso faz parte da filosofia luciferina. Me parece que isso é uma oferta de Satanás, sabe? Me parece que nós fomos criados para ser limitados mesmo. Que certas coisas não foi feito para... Até a igreja tem um pouco disso no rito da missa, né? Esse é o mistério da fé. Uhum. Diga, japonês, o que você quer comentar. Até essa coisa também mesmo do Ocidente, eu tinha falado há pouco tempo atrás, do Ocidente ele trata as coisas de forma racional mesmo. E o Oriente, acho que nisso ele se salva muito, porque ele trata as coisas de místicas e contemplativas. Então, por exemplo, você vê a realidade de forma contemplativa, é uma coisa que você não consegue explicar. Sim, eu não sei se essa frase vai pegar em alguém, mas na minha cabeça tem um certo sentido, porque tem é uma ideia meio vasta que acho que não dá para explicar aqui, mas vai ficar meio, acho que eu nem devia ter falado isso, porque é meio confuso mesmo. Só que nessa questão mística das coisas, de analisar as coisas, dessa contemplativa, ela o japonês, principalmente, eu falo do japonês porque eu também estudei um pouco dessas coisas lá, mas eles não questionam muito também esse tipo de fé, questionar, tem esses questionamentos, claro, né, mas eles não questionam muito, assim, de acho que tem certas coisas que não tem que ser questionadas. É idiotice ficar questionando. Igual você não vai chegar a lugar nenhum. Né? E igual esse cara aí tá falando que é questionar Deus, sabe quem criou Deus. Isso é uma idiotice do mundo, porque de uma coisa para... O São Tomás de Aquino explica isso, de uma coisa do não ser, tem que vir do ser para uma coisa existir, não precisa ser criada. Para a primeira coisa, ou a força primordial ser criada, não vai precisar de uma coisa atrás. Acho que é mais ou menos isso. Uhum. Eu também perdi meio assim, eu tô meio doido das ideias. Não, pô.
Eu acho que o caminho é esse. Tem certas coisas que não foi feita pra gente ficar questionando, que eu acho que a gente vai entrar num looping infinito, e não foi feito pro ser humano ter, pelo menos nessa vida, me parece que não foi feito pra gente ter acesso a essas coisas, e todo mundo que tenta acessar esse tipo de informação, que aí entra a questão das sociedades secretas, a maioria acaba despendendo pro satanismo, ou abandona a religião, aí fica com aquela história de assim, eu acredito no Criador, já começa a achar que Jesus Cristo é uma construção histórica. Geralmente o cara tinha até uma vida religiosa, fazia as orações, seguia uma religião específica ali, frequentava ritos daquela religião, e aí o cabra acaba acreditando naquilo, a igreja somos nós. E acaba indo para esse lado. Às vezes o cidadão acaba fundando a própria religião. Me parece que assim, é o caminho da loucura. É igual aquela galera que fala que conversa com anjos, tal, que é especial, que tem um número de Deus, né? Que liga para Deus todas as noites. Deus é um amigo do Facebook dele. Encontrou Jesus em cima do pé de goiaba, tô brincando. Sacanagem. Então, mas é basicamente isso, essa racionalidade aí que geralmente que nem você vê, até os anjos tem. Se a gente for analisar a revolta angélica, tu fala assim, velho, porra, Satanás é meio burro, né, meu? O cara é uma entidade, tá numa hierarquia alta, angelical, e o cara se revoltou contra o próprio criador dele, assim, pô, ele não sabia que ele ia perder, mas assim, não dá pra gente entender esse fenômeno nas minúcias da coisa, completamente. A gente entende parcialmente a história da revolta angélica. Não, só é dizer que a gente entende parcialmente essa questão, e mesmo que Satanás tenha feito algo burro, mesmo assim ainda ele é infinitamente mais inteligente do que nós. É um sujeito é um ser que ultrapassa todo o sentido de tempo. Você não sabe da revolta angélica até a criação de Adão e Eva, a gente não se sabe ao certo quanto tempo se passou. Não sabe desde a criação dos anjos, tu não sabe quanto tempo isso existe, a gente não sabe como que vai funcionar depois da nossa morte, a gente não sabe como que é a burocracia no céu, tu não sabe como as coisas funcionam no pós-vida, ou no pós-morte, né? Melhor, tu não sabe como que as coisas acontecem depois daqui, e você não sabemos como se o mundo vai operar da forma que opera para sempre, ou se Deus vai reformular tudo isso. E sinceramente, ficar pensando nisso vai te enlouquecer, pô, que eu acho que é o que acontece com essa galera aí das ditas teorias da conspiração que estudam e falam sobre isso. Pra gente que estuda um pouquinho, geralmente essa galera meio que acaba formando espécies de seitas. Mas diga aí, japonês, pra gente finalizar, hein? A melhor maneira, assim, eu acho que é mais saudável de analisar esse tipo de coisa, que eu acho que eu não sei se sou eu penso, acho que outras pessoas já falaram e eu tô me repetindo, mas é da maneira literária mesmo, metafórica, porque até a Bíblia mesmo, ela é explicada dessa forma. Ela é explicada de uma coisa, por quê? Porque você consegue, pela metáfora, atingir uma coisa que a linguagem racional não consegue. Meio quebrar essa barreira da racionalidade, meio quebrar o entendimento meio racional. E eu até estava conversando com o Bernardo sobre o index lá, do aquele livro que até um inscrito lá perguntou, do Paraíso Perdido. Exato. Ele fala que, de certo modo, acho que é John Milton o nome do autor. Sim. Ele tem uma linguagem meio... A escrita dele não é tão boa como a de Goethe. Ele fez meio essa comparação, porque o Fausto, ele é um livro superior na questão de escrita, na questão artística, etc. Só que o que o livro ele questiona, que é sobre por que o ser humano sofre, e meio também que ele tenta falar o orgulho do diabo, tanto que acho que é nessa parte que ele fala que
o diabo, quando ele cai lá, tem a terra fedendo e tudo isso, e ele fala, eu prefiro ser reinar no inferno que ser servo no céu. Você consegue entender por esse tipo de metáfora, você consegue entender melhor o pensamento do diabo do que falando assim, não, ele era totalmente racional, mas você consegue entender melhor o que ele estava querendo, o que o diabo queria, era apenas orgulho. Então, e esse sofrimento, porque o ser humano, o que o John Milton meio questiona é porque o sofrimento do ser humano existe, e eu acho que disso molda à frente de muitas pessoas. E aí, isso entra, japonês, aquela história lá de que realmente o pecado é uma invenção demoníaca, né? Aham. Nessa parte de pecado, eu acho que isso é muito melhor para falar, eu não entendo muito, mas acho que eu acho até válido falar um pouco depois também sobre que o sofrimento, pra falar a verdade, eu não acho válido, não, mas só fazendo parênteses, porque o que o John Milton lá queria falar e sobre o sofrimento. Eu me perdi um pouco aí, eu acho que eu fico meio, a ideia fica meio abstrata. Você se empolga, mas não, pô, foi bom, mas eu imagino assim, seria bom, eu imagino que algum santo já tenha falado sobre isso, mas me parece que não é assim, leviano da nossa parte dizer que o Satanás foi o primeiro pecador da história. Me parece que o primeiro pecado é o orgulho ali, a revolta angélica, a cooptação de outros anjos. E o Cabra era tão inteligente que ele cooptou outros anjos, né? Isso mostra, se ele conseguiu convencer outros anjos, pô, a fazerem aquilo, por que ele não vai convencer nós, réis mortais aqui? E não sei se isso é um dado verídico, tô brincando, mas diz que 80% do inferno, do céu caiu, né? 80% dos demônios, não sei se é verdade também. Nunca vi nada sobre isso, mas eu não duvido, japonês. Cacique, fazer suas considerações aí. Eu agradeço aos ouvintes que chegaram até esse ponto do vídeo aqui. A presença de vocês é sempre muito boa, é sempre muito legal. E é interessante, né? É sempre bom poder ter uma roda de amigos para poder conversar sobre as coisas que poucas pessoas estão falando, né? Ou pelo menos que se estão falando a gente não sabe, né? Ou ninguém divulga nada do gênero assim. E o mundo é esquisito, né, cara? É cheio de mistério, é cheio de coisa que as pessoas fazem, que o ser humano ele tem uma genialidade grande. E atualmente essa genialidade tem voltado muito mais pro mal do que pro bem, né? Então, tipo, não é difícil desconfiar do que as pessoas fazem. Do mais, eu digo para os ouvintes rezarem, cuidarem das suas famílias, né? É isso. Tentar não se bitolar muito nessas coisas. Não se bitolar nessas coisas também. Mas também não sai por aí acreditando em tudo que pessoas de jaleco falam e o que a mídia fala tem razão, porque esse é o caminho mais errado possível também, cara. Então, tipo aquela mina que tava arriscando ser presa, dando golpe no iFood comprando pizza, cara. Uma mina que fez isso. Puta que pariu. Japonês, algo a falar para encerrarmos por aqui, ou já falou bastante? Eu acho que só é um pouco do assunto e é isso aí. Eu acho que eu sou mais pra conversar, meio gravar assim, eu fico meio... Não, mas foi bom. Tem que setar o gravador no silêncio pra ele, né? Senão ele não fala, o vagabundo. Fica travado, né? Mas o japonês não funciona sob pressão. Mas é isso, senhores. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.